Alô, boa tarde, amigos folcloristas, você que nos acompanha aqui pelo portal Se Liga na Liga. Estamos iniciando mais um programa, O Viajante do Tempo. Esse programa que tem como objetivo contar as histórias do festival, contar as histórias das danças que não participam mais, não estão entre nós, mas que deixaram legado, a história dos brincantes da antiga, daquelas pessoas que ajudaram a estruturar o festival, o processo de criação do festival, enfim. Esse é o programa e nós também trazemos curiosidades, enquetes, né? Fazemos entrevistas, inclusive hoje nós temos uma conversa muito franca aí com o Ronaldo Matos, falando de como ele viveu esse tempo áureo do Boi Bumbá. Ele hoje como dirigente do Bumbá Tira Prosa, enfim, vai nos contar como era o dia a dia e como era aquele tempo com os bois que existiam ali na Boca do Imboca, na Santa Luzia, Morro da Liberdade, Tucanos, enfim. Hoje nós estamos iniciando um programa que tem, iniciando a semana do segundo santo do ciclo junino, que é São João, né, que nós comemoraremos na quarta-feira, né, essa data alusiva a São João. Quarta-feira, inclusive, nós vamos ter a festa, né, do concurso aí do Rei e da Rainha das quadrilhas, onde nós vamos daqui a pouco falar de como vai ser. Também teremos semana que vem, já vou logo indicando aqui, já tivemos agora contato com o nosso próximo entrevistado, Zé de Cima, que vai falar sobre a sua trajetória, a sua vida como brincante no folclore. Ele também que foi dirigente da Caninha Verde, vamos falar sobre Caninha Verde próximo sábado. E também já temos contato aí com muitos outros dirigentes aí que brincaram e que as suas danças já não participam mais do festival. Eu quero mandar um grande abraço, um beijo, um cheiro, um carinho muito especial à minha princesa número 3, que é a Aimee Sofia, aniversariando amanhã, dia 21, fazendo 7 aninhos. Meu amor, um abraço, carinho do papai, da mamãe, que você seja sempre feliz, sempre alegre, tenha esse conhecimento aí que ela é super interativa, super tranquila na dela, é um amor de criança. Então, meu amor, um beijo para a Aimee Sofia. Daqui a pouco a gente volta também para falar sobre os comentários e de antemão nós já pedimos que aqueles que estão nos assistindo, que não abram sala de vídeo, né? Interajam conosco aqui mesmo, direto pelo portal Se Liga na Liga, porque assim nós teremos a oportunidade de ler os seus comentários, e o que nos interessa são seus comentários, né? Curta, compartilhe, comente, mande sugestões para que a gente possa melhorar mais ainda o nosso programa. Lembrando também que o programa O Viajante do Tempo já tem o seu canal no YouTube. Daqui a pouco eu também divulgo. Mas hoje nós temos o nosso amigo Ronaldo Matos, que vai estar conversando conosco sobre Tira Prosa. E nós vamos começar com a entrevista agora. Então, meus amigos, vamos dar sequência às nossas entrevistas. Nós estamos aqui com o Ronaldo Matos. Isso. Tem cara de jovem, mas já é um antigo brincante do folclore de Manaus, né? Então hoje ele vai contar para nós como foi o seu início na brincadeira do festival folclórico, né? Vai dizer aqui, contar para nós quais eram os bois que existiam na época, né? E quando é a sua inserção na sua trajetória de brincante, de responsável por uma brincadeira, já que ele é hoje o representante do Bumbá Tira Prosa, um bumbá
tradicional, mas o que nós queremos conhecer um pouco é dessa vivência, dessa sua trajetória. Então, Ronaldo, boa tarde. Boa tarde. E fique à vontade aí para... Eu queria saber, conte para nós e para as pessoas que estão nos assistindo, como era o seu início, como foi o seu início como brincante de boi-bumbá. Bom, gente, é o seguinte. Sou morador do bairro da Santa Luzia, precisamente no entorno da Boca do Imboca. Aquelas casas naquela mediação, naquele período, década de 70 até meados de 85, todas eram de madeiras. E a nossa casa era toda em madeira macheada. E o assoalho de uma madeira de lei, andiroba. Então, o que eu fazia quando criança? No período de junho, que antecedia junho até meados de julho, os bois saíam muito pela cidade. E eu ficava com o ouvido nesse assoalho, nessas tábuas. E eu conseguia identificar a batida de cada boi, que passava pela 7 de setembro, ou subindo Educandos, ou passando naquele entroncamento da Boca do Imboca. Eu não podia assistir, porque era proibido pela minha mãe, por minha avó, mas eu conseguia identificar cada batida dos bois. E o que me chamava muita atenção era a batida contagiante do tira-prosa, que era o que me despertava, porque eles passavam na madrugada praticamente na janela de casa, então eu conseguia identificar. Mas tinha outros bois, tinha o próprio corre-campo que passava na ponte da 7 de setembro, o próprio caprichoso com sua batucada inconfundível através de suas matracas, elas ressoavam bem distante, então você conseguia identificar. E eu tinha essa sensibilidade, como tenho até hoje, de identificar um instrumento, uma batida diferenciada de um outro boi. E me chamou muita atenção nesse período, que quando os bois passavam na rua da Santa Luzia, havia aquelas pequenas rixas que eram cantadas, entoadas, aquelas cantigas com refrões de desafio. E o tira-prosa, por si, sempre teve umas toadas bem apimentadas, com bastante desafios, e com uma batucada cadenciada, naquele peculiar até nos dias de hoje. Mas, naquele período, quando criança, a vontade de brincar no bumbá era imensa, mas era proibida por nossos pais. Meu tio sempre foi um grande brincante do treme-terra da Cachoeirinha, mas não me levava de forma alguma, porque era muito jovem, minha mãe não deixava, minha avó pior ainda. Então eu ficava ali naquela ânsia e naquela vontade. Passados os tempos, eu fui ficando... como é que se diz o termo? Engrossando o pescoço, eu conseguia pular a janela. E entre uma brincadeira e outras, do cangapé, do turite, da bolinha, do papagaio, resolvemos fazer uma brincadeira com boi de papelão. Presentes estavam Corupira, Francisquinho, Pedroca, César, Paulinho, Frank, Chico Louro, Juarez, tantos outros ali da redondeza. E nós fazíamos o quê? Pegávamos uma caixa de papelão, caixa de óleo, ou caixa de leite, ou caixa de sabão, maquiávamos ali a feição, a caricatura de um boi, pegávamos ali papel de algodão, estupilhas e fazíamos as fantasias para brincar naquela hora, naquele momento. Algo que com 10, 20 minutos se desfaziam. E cada um voltava para sua casa e estava feita a sensação da brincadeira do boi. Segura um pouco aí, Ronaldo. O Ronaldo falou que existia ali no entorno da Boca do Imboca. Quem conhece ali a área já vai se visualizar na mente, né? Mas quem não conhece aquela área, aí os amigos das antigas e os amigos agora também, a Boca do Imboca é onde é hoje ali o final da Leopoldo Pérez, o início da ponte que dá acesso à Cachoeirinha, e também o que dá acesso ali é o Prosamin, que vai até o morro. Até o morro. Né? E também ali naquela área, que com a criação do Prosamin, tinha uma rua, né, que era a Rua Universal, e com a criação do Prosamin sumiu. Então o Ronaldo morava ali naquele local. Ali onde é hoje uma creche, qual é o nome da creche? Naziradal. Uma creche chamada Naziradal era uma usina de beneficiamento de pau rosa.
Ali a usina botava para ferver os pau rosa, né? E tirava a essência para vender para a Europa, a essência que dá a fixação dos perfumes, e um deles é o Chanel número 5, não é isso? Couros também. Couros, então olha, tantos outros, né? Agora assim, naquele contorno ali da Santa Luzia, assim como é do Canto, Santa Luzia, a Cachoeirinha, Santa Luzia também é berço de muitas manifestações folclóricas, né? Tem ali no início da Rua Ceará, ali na Leopoldo Pérez, onde tem ali próximo aquele posto, já existia ali o Cangaceiro de Tianguá. Descendo a Ceará, lá embaixo, próximo onde é hoje o Prosamin, existia a quadrilha Casa na Marra. E para a esquerda, onde é próximo ali o Campo da Guanabara, era o Reduto dos Bois. E tinham muitos bois ali. Muitos. Então me diz aí, Ronaldo, quais eram os bois que na época existiam ali naquela localidade? Ali existe, até hoje existe o Tiraprosa, existiu o Guanabara, Dominante, Rouxinol, mais um pouquinho para Cachoeirinha, bem próximo ali da ponte, o Treme Terra, Canarinho e o Garrote 2 de Ouro, mas já foi mais recente, né? Meados de 80, 83, até 83. Cada um tinha sua malha? Cada um com sua malha, a qual fazia alusão ao bumbá. Sim. Então, bois da mesma malha são protegidos pelo bumbá. Naquela época já existia garrote? Tinha, sim. Garrote sempre teve. Eu mesmo brinquei no garrote do Seu Del. Eu chamo Seu Del, mas ele é meu tio. E qual é o garrote? É o 2 de Ouro. Agora, Canário, o Ronaldo, a pergunta é o seguinte: existe diferença entre garrote e boi bumbá? E qual é a diferença? É pelo tamanho do boi ou pela idade dos seus brincantes? Olha, há uma controvérsia, né? Mas, de fato, o bumbá ele é medido em palmos e o garrote também. Então, quando você vai apresentar o garrote ou bumbá, ele é medido em palmos. 6,5 para o garrote e 7,5 para o bumbá. Entendi. Ele é medido em palmos. Tu me falou que brincou no 2 de Ouro. Qual era a tua função lá? Eu era o rapaz do amo. Brinquei como rapaz do amo. A função é um capataz do amo. Ele satisfaz os desejos da Mãe Maria e está ali para receber os pequenos açoites do amo. Tá certo. Então, olha só. Nós vamos voltar mais tarde, mais um pouco com o Ronaldo, daqui a pouco, explicando já sobre essa função, qual é a vestimenta do rapaz e do vaqueiro, qual é a diferença entre eles. E nós vamos agora ler um pouco os comentários da semana que nos passaram e também dos que estão passando agora. Gente, então nós estamos aí assistindo a entrevista com o Ronaldo Matos, né, falando da sua vivência dentro do festival, dentro da brincadeira de boi bumbá, e também falando sobre o Tiraprosa. Eu quero já pedir mais uma vez que aqueles que estejam assistindo, que abriram aí a sua sala de vídeo, venha assistir conosco aqui direto com o portal Se Liga na Liga, que dá a oportunidade de lermos os comentários. E nós já temos aqui pessoas nos assistindo, o Fernando Torres acompanhando o nosso programa, Ricardo Moldes é o apresentador de dois, só essa semana eu vi apresentando 3 programas aqui, né? Mas ele fala sobre a Viva Junina, né? Também temos aqui o Everton Pinho, boa tarde a todos. Everson Pinho, o Fábio Rotterdam, boa tarde. Boa tarde também a Elizabeth Trindade e, por enquanto, o Fernando Torres também nos acompanhando. Queremos dar um abraço aí para Porto Velho, lá para o seu Aloísio, Dona Eleida, todo Magno, o pessoal que estão nos assistindo, muito obrigado por estar nos acompanhando. Lembrando que daqui a pouco nós teremos a enquete, você vai ter que nos responder. Estamos já devendo um brinde, viu, Bruno? Para o Pedrão, né? O Pedrão que acertou,
que esse apresentador aqui brincava na Caninha Verde. Lembrando também que quarta-feira que vem, lá no Centro Social do Tatá, teremos o concurso Rei e Rainha das Quadrilhas, onde será transmitido a partir das 20 horas aqui pelo portal Se Liga na Liga, mas também a partir das 19 horas nós vamos ter lá os conectados apresentando a chegada dos concorrentes, né, recebendo em tapete vermelho, né? Então aí é o Luiz, né? O Luiz vai estar com toda a sua equipe acompanhando esse concurso. Lembrando também, gente, que se vocês perceberam, eu vou logo entregar o jogo, viu, Bruno? Como é que a gente faz? A gente grava as entrevistas na quarta-feira e fazemos uma edição, porque olha, só a nossa última entrevista deu quanto? Deu 2 horas só de conversa. Mas o nosso programa de 1h30, nós precisamos editar. Então, toda quarta-feira ela é feita, é gravada aqui no estúdio. O Bruno faz a edição e na quarta-feira a gente apresenta ela em bloco, vocês já perceberam, né? E já tivemos aqui a dona Fátima, essa semana tivemos o Ronaldo Matos e no próximo sábado, ou seja, gravando na quarta-feira, o Zé de Cima com a Caninha Verde. E lá, no canal do YouTube, você vai se inscrever, canal Nonato Torres, o Viajante do Tempo, e ali no canal você vai ter a oportunidade de assistir as entrevistas completas, tá certo? Então vá lá no YouTube daqui a pouco, se inscreva, canal Nonato Torres, vai estar lá o Viajante do Tempo, e a partir de amanhã, se Deus quiser, mais tardar na segunda-feira, já estaremos postando as entrevistas completas, não é isso? Vamos voltar agora? O que nós temos agora, Bruno? Voltamos com a entrevista? Opa! Então, olha só. Tá igual o Ari, né? Quanto mais ele fala, mais o pessoal entra em audiência. Nossa audiência está subindo aí, está nos informando. O Bruno, para quem não conhece, além de ser o produtor, ele é o diretor, tá? Então, Bruno é um camarada. E tem uma veia assim de uma criatividade, que ele que dá os nomes aos programas, né? E ele nos colocou o Viajante do Tempo. Também tem um filmezinho aí, né? Mas o Viajante do Tempo é isso, nós estarmos viajando, resgatando as histórias do festival, né? As histórias também das danças folclóricas que já passaram por aqui. Agora, Bruno, ela é pertinente, porque olha, só pra gente fazer esse programa sobre o Tiraprosa, nós tivemos que pesquisar alguns jornais da época. Eu tenho grandes jornais aí nas minhas pesquisas, e eu voltei ao tempo. Fui até 1948. E lá, gente, vocês vão ficar abismados. Hoje eu vou participar do live do aniversário do Boi Bumbá Garanhão e vou colocar lá a pesquisa do que nós descobrimos, que o Educando, junto com a Santa Luzia, Morro, Betanha ali, é um celeiro de manifestações folclóricas. Nós vamos divulgar lá. Mas assim, parabéns por criar esses nomes desses programas, né? Muito mesmo, muito tranquilo e bem a calhar esses nomes, não é isso? Sim. Então, nós pesquisamos um pouco sobre o Tiraprosa, né? Nós, inclusive, trouxemos até aqui, numa entrevista que teve o Ligeirinho. Quem não conhece o Ligeirinho? Renê Pinheiro. É uma pessoa que dançou também no Corre Campo e é um dos responsáveis de resgatar o Tiraprosa, né? Então, o Tiraprosa, para quem não sabe, por que Tiraprosa, né? É porque ele é sagaz, orgulhoso, vaidoso, tudo isso, por isso que ele tira prosa, ele tira proveito vamos supor assim, dizer, da conversa com outra pessoa. Então ele é sempre o que está por cima, por isso ele é chamado de tira-prosa. Não é isso? Nasceu no dia 13 de maio de 1945 e pelas nossas pesquisas, o último ano nas mãos ali do Antônio Barroso foi no ano de 2000, né? E depois passou para o irmão do Renê e agora está sob a direção do Ronaldo Matos. Mas vamos dar continuidade à entrevista.
Nós já ouvimos, né, a história do Ronaldo, ele contando que brincou ali no entorno da Santa Luzia quando era criança, fazia o seu bumbá, né? E também começou a brincar como Rapaz do amo, né? Então vamos de ouro, retomando só a questão da diferença do vaqueiros e rapazes. Bom, a vestimenta basicamente é a mesma. O que muda é a tonalidade da cor. O rapaz, ele sempre é uma cor mais branda, ou todo branco, ou ele pega uma tonalidade do verde para o amarelo, um pouco do lilás, um pouco do azulado, mas a tonalidade muito clara. E o vaqueiro é a cor mais vibrante. Muitos são marrom, a cor do cetim ou da seda marrom, ou o vermelho, ou a tonalidade do amarelo ouro, no caso do tira-prosa. E na cabeça eles usam o quê? O correto é o vaqueiro com a coroa. Aquela coroa feita com contas, lantejoulas, e a franja e a armação em arame. E o rapaz do amo é apenas forrado, com espelhos, franja e uma pena. Essa pena tem uma finalidade? Ela tem a coroa também? Dentro do alto do boi, da essência, essa pena ela é tirada pelo amo do boi para fazer a carta ao diretor dos índios. E depois ele coloca novamente na cabeça do rapaz do amo. Essa carta do diretor dos índios ia à procura do Nego Chico. Do né? Nego Chico. E a coroa? A coroa, ela foi... Algumas pesquisas que nós fizemos e pessoas que falavam do passado, quem apareceu a primeira vez com essa coroa na cabeça foi o pessoal do Pai do Campo. Era um boi muito briguento, né? Brigava demais. E também, claro, o cara quando é muito valente também leva, né? E pegava muita pedrada e muita paulada. Então eles resolveram fazer uma armação na cabeça do vaqueiro, porque ele vai protegendo o boi. A tendência é a proteção máxima do boi. Quando o vaqueiro não dava conta, a Catirina e o pai Francisco é que abria no trecho com o boi. Mas essa armação era para justamente proteger a cabeça dele. Mas já na época maciça, da época da ignorância, já foi introduzida essa ornamentação, tanto no rapaz como no vaqueiro. Na minha opinião, a tradição que o tira-prosa segue à risca é rapaz sem a coroa e o vaqueiro com a coroa. Certo. Ronaldo, conta para nós então, assim, quais são os bois que tu se lembra da época ali do entorno de Santa Luzia, Educandos, Morro, Cachoeirinha, que existiu, que eram contemporâneos aí o Dor de Ouro? É muito difícil lembrar todos os nomes, né? Mas ali mesmo nós tínhamos o nosso consagrado artista plástico, fazedor de bois, o Lauro Chibé. Ele morava no Morro da Liberdade, né? Ele fez para mais de 100 bois. E inclusive frequentador assíduo das Damas da Noite, né? Naquele entorno, ele não saía de lá. Ele fez para mais de 100 bois, né? Tem até alguma anotação em algum livro, alguém tem, eu acho que o professor Alvadir, eu não recordo, alguém tem essas anotações. Tem uma reportagem que a gente descobriu fazendo as nossas pesquisas, a vida dele, né? Inclusive teve, parece que 3 ou 4 mulheres, e ele mostra as confecções dos bois que ele fez, né? E aí nós estamos hoje anotando os bois que foram 17, se eu não me engano, 17 bois que existiam no primeiro festival, né, em 57, e nós estamos montando assim de uma forma que nós vamos ver quem participou de 57 até onde, o surgimento desses bumbais, né, e depois como foi ficando, como foi diminuindo até hoje aparecer. Tá nativa aí, né? Atividade, Corre Campo, Brilhante e Garanhão, já reformulado a sua forma de apresentar. Aí temos o Tira-Prosa, que é um tradicional, né? E tínhamos Carinhoso e por aí vai. Mas nós queremos sentir assim o que te lembra enquanto primeiro brincante, aquela tua idade já bem no início da tenra, né, uma idade tenra de 9, 10, 11, 16 anos. Qual eram os bois que tu se lembra naquela época? Ali próximo, Treme Terra, Canarinho, claro, Tira-Prosa, que é o bambambam ali da Santa Luzia, Guanabara, Dominante, Rouxinol, Canarinho,
pedais de copa. Tinha vários. Eu não consigo lembrar agora no momento, mas eram vários. São vários. Ali naquele entorno deveria ter uns 15, 16 boi. Pro lado do Educandos eu fico um pouco confuso, porque existia um bumbá canário, que era entre Educandos e Centro, aquela mediação. E o canário que era, nas nossas pesquisas, que era ali do Educandos, né? Então eu me situava mais, era na questão dos bois que passavam naquele entorno. Então eu conseguia identificar pelo som da batucada de cada um. Dava para identificar. A partir de agora, a gente volta daqui a pouco, né, Bruno, que a gente vai falar sobre o boi do preto, o boi de preto, o boi de terreiro, né? Acho que você se lembra disso e vai nos informar qual era a diferenciação no toque, na batucada, qual era a diferença que tinha no manejo do som, o som que vinha do terreiro, o som que vinha de uma outra forma, assim como tem em Maranhão, tem lá os termos que eles usam, as formas de tocar. Lá tem matraca, tem zabumba, tem orquestra. Aqui também tem uma forma de se tocar, e nós vamos ver que os bois, a maioria tem uma influência de um povo negro, de um bairro, que é o bairro do povo negro. Conta-nos para nós mais sobre isso, Ronaldo. Então, meados de 45, aquele entorno da Boca do Imboca, ele atraía várias pessoas, como eu falei no tape anterior, que eram trabalhadores do mercado. Entre eles sempre estavam presentes Mestre Jair, Humberto Orelhinha e outros das redondezas da Cachoeirinha. Mas na fundação do Tiraprosa, no ano de 45, teve uma pessoa que foi fundamental para que esse fato acontecesse. Humberto Orelhinha, brincante do Caprichoso da Praça 14, ele vem para Santa Luzia e instiga a todas as tardes o Tutu, Totó, para que se faça um bumbá naquela região. Vocês são tão festivos, são tão receptivos, vocês precisam criar um boi. E ele foi um incentivador direto para que acontecesse essa fundação do bumbá. Chegando no ouvido de Dona Marcelina, uma das senhoras que comandava as festividades na região, ela encomenda mais uma vez do Tutu. E então, tu não vai fazer o boi? Eu preciso desse boi pronto. Ele, como tinha os compromissos com ela, acredito que compromissos estes espirituais no terreiro, ele não tubeteou e mandou confeccionar o bumbá. E até os dias de hoje ele está aí. Então, desculpa, essa influência negra, ela vem, esse Orelhinha é lá da Praça 14. Da Praça 14, Mestre Jair também. Negro. Assim também como o do Mina de Ouro, Mestre Serra, Sepitiba. Sepitiba, que era moreno também, negro. O próprio Caprichoso, Zé Ruindade. O Caprichoso é da Praça 14. Ali o Raimundo Fonseca, do pessoal dos Fonsecas, né? Queria até mandar um abraço aí para Keila Fonseca, ali do Barranco Quilombo do Barranco, né? Do Quilombo São Benedito. E também no Boulevard Seringal Mirim, do terreiro de Dona Bárbara, né? O Mina de Ouro. Pois é. Ana Luísa Serra, esse pessoal. Isso que eu queria começar a conversar sobre isso. O próprio Corre Campo, o Van de Guarumiro, era um negão, né? Um negrão aí. Isso. Mesmo que... Inclusive, eu queria que tu falasse agora sobre duas situações. A diferença que tem no toque da batucada, que você tem como diferenciar o toque do terreiro e o toque mesmo e outras situações. E também esses camaradas seguravam no gogó as suas toadas, né? Conta aí pra nós como é essa diferença do boi de terreiro pro boi de rua. Pelo lado da batucada,
começa pela afinação e aquisição dos instrumentos. O tambor de mão, ele tem uma afinação aguda e ele é batido 6x4. Então ele lembra muito essa batida da Umbanda, do Candomblé, aquela batida afrodescendente, o da macumba em geral. Então ele tem uma linhagem que passa próximo. Ele não é direcionado, mas ele passa próximo. E claro, esse batuque gostoso, ele atrai esses batuqueiros. Então o batuqueiro que se preza, o percussionista que se preza, ele toca de tudo. Ele toca qualquer instrumento e ele faz qualquer sotaque. Sotaque. Por isso que eles são chamados de batuqueiros. Porque isso, ele consegue fazer. No boi, ele era introduzido da seguinte forma. De acordo com o bumbá, quando ele tem uma influência direta do terreiro, que ele tem essa influência dos arigós, dos negros, do Nordeste, ele traz a afinação diferenciada. Ele traz, inclusive, os acabamentos do instrumento. Geralmente são barricas ou tambor de mão feitos, inclusive, de instrumentos de carbureto. E é utilizado pele, com afinação aguda, ou pele de animais. Couro de cobra, couro de gato, couro de onça. E ele é esticado e afinado no fogo. Claro, ele é feito um trabalho com dendê para que ele consiga esticar essa pele para se chegar nessa afinação. Entendi. Ronaldo, o bumbá daquela época, ele tem um roteiro de apresentação bem longa, bem extensa, né? Muito longo, né? E também não era só aquele momento. Não. Tinha o momento do batizado, ou do laçamento, tinha que buscar ele em algum lugar, ele aparecia para o batizado. Tinha a sua época de apresentação, começava a ensaiar em maio, mas se apresentava em junho e julho, não é isso? Depois tinha a fugida, tinha a beberagem, tinha a feijoada. Me conta aí como é que era essa situação. Em verdade, o Alto do Boi ele tem os 3 atos, que o desejo, a morte e o renascimento. Na minha opinião, o boi ele já começa na morte. Porque quando você faz a matança do boi, que ele vai até o morão, o certo é tacar fogo no animal. Ele tem que morrer e ser exterminado. Porque se você observar, como diz o rito, quando você não taca o fogo, ele está ali, o boi está deitado, mas ele não está morto. É incrível a semelhança que ele te passa. Tu olha e tu consegue identificar o olhar, o semblante. Ele pode ter sido feito pelo pior artista do mundo, mas você pode ver que a semelhança dele é que está vivo. Tem esse detalhe, é importante. Mas para isso é necessário que se tenha essa sensibilidade, coisa que já está quase extinta nos bois de Manaus. Então, a edição de um novo boi, esse boi ele precisa ser batizado ou através da Igreja Católica ou através de outras linhas. Ele pode, dependendo da situação do proprietário do boi, a obrigação que ele tem, ele poderá ser batizado no terreiro. Aí está a influência do negro, né? Quando a gente fala assim em terreiro, não é que todo negro seja cultue afrodescendente. Não, que ele cultue não só a religião afro, né? Mas todos eles, ou praticamente todos as pessoas que têm a formação do seu boi e que tem essa ascendência afro-brasileira, ele coloca o seu batismo dentro de um terreiro, né? E a gente sabe com as suas obrigações. E no candomblé a gente sabe que terreiro, no candomblé lá da África, ele fazia menção ao campo, né? Certo. E tinha o homem do campo, o dono do campo, o pai do campo. E no terreiro, quando veio para o Brasil, tiveram que modificar essa denominação e ficou como terreiro. Por isso que tem o pai do santo, a mãe do santo, né? O dono do terreiro. E esses negros, eles, quando criavam seus bois, alguns tinham suas obrigações. Por isso era feito o batismo, né? No terreiro. E também tinha
aquelas pessoas que já têm as influências do nordestino, que faz o seu batismo pelo padre, né? Porque o batismo ele pode ser nesse sincretismo ou então dentro da própria religião católica. Pode, né? sem dúvida. Então, você já participou, Ronaldo, ou já fez esse tipo de batismo? Já. Ou já vai ter algum agora? Como é que é? Eu participei no passado num batismo do Canário. Eu participei da dança Bem-te-vi, que também segue essa mesma linhagem, ou é com um padre, ou alguém da Igreja Católica, ou através de um outro sentido, né? Da religião afrodescendente. E agora mesmo, o que eu quero dizer com isso? O tira-prosa ele vem desse segmento da origem afrodescendente, o sotaque, a batida do boi, entendeu? A batida o que usa na batucada, alguns instrumentos. E ele será batizado agora no dia 29 de São Pedro. Então eu tinha duas opções. Ou eu batizava ele na linhagem afrodescendente, ou eu fazia o batismo na igreja. Aí eu pedi para nossa colega ir até a igreja e o padre não tubeteou. Na hora ele aceitou. Então o boi será batizado agora dia 30 na igreja de Santa Luzia. Perdão, dia 29, São Pedro. São Pedro, né? São Pedro. É uma segunda, né? É numa segunda, 7 da noite está certo para o tira-prosa ser batizado lá na igreja de Santa Luzia. Enquanto tiver acontecendo o concurso, né? E caso o padre não aceitasse, teria que fazer lá com o Branco, com a Dona Nininha, com o Chico Macumba, alguém aparecer para batizar o boi. Porque segue essa tradição. E isso não quer dizer que depois desse batismo da igreja, ele não vai ser batizado de uma outra forma. Porque é o momento que ele entrega a comunidade, é quando ele abre os caminhos para a vitória, inclusive para a vitória. Ele tem que ter a proteção, né? Claro. Isso tem muito a ver com aquela época, Ronaldo? Tem muito. Os bois, inclusive, o próprio Mina de Ouro, um dos mais antigos, ele foi criado praticamente dentro do terreiro ali da Santa Bárbara, ali no Seringal Mirim. E ficou a família até alguns anos atrás, a família dos Serras tomando conta, né? E até hoje eles têm as suas obrigações, tem a Dona Zuzu, tem a Ana Luísa Serra, tem vários deles que... ali era um sítio, né? Era um sítio, o nome do sítio ali era... Campo. Não, Mina de Ouro tinha era o local dele, o Seringal Mirim. Era um sítio, eu descobri também uma das fotos no jornal, que é ali justamente onde tem uma subestação da Eletronorte, ali na esquina da Djalma Batista com a Boulevard. Certo. Né? Ali era um seringal, era um sítio, né? E... Caprichoso da Praça 14. Sim, também, que era do Raimundo Fonseca, Corre Campo. O Miro tinha os compromissos dele no batuque. Inclusive o próprio boi já ensaiou no batuque do São Francisco. O Miro, em vida, casado com Dona Maria, Dona Railda, ex-esposa dele, também tinha esse compromisso. E o boi era marcado no terreiro. Pois é, eu falei agora em proteção. Naquela época, os bois, eles tinham seus currais onde faziam seus ensaios durante aí o mês de maio, né? Isso. No mês de junho, eles saíam quando eram convidados para participar em outros currais, em outras... nas igrejas, outros arraiais, outras ruas de brincadeira. Alguma pessoa ilustre convidava de outro bairro. Eu me lembro que o Tira-Prosa, ele subia da cachoeira da Santa Luzia, subia Leopoldo Pérez, eu morava ali perto do Banco do Brasil, e ele ia em direção à Rua Labor, que era o curralzinho daquele saxofonista, o seu Rafi, era ali que se apresentava. Então, quando uns se encontravam com outros, que depois você vai me dizer quais eram os maiores rivais e por que brigavam, né? Que sempre tinha alguém que acendia o fogo, né? Jogava a lenha na fogueira. Então, essas proteções eram justamente para esses embates. Não é isso? Certo, sem dúvida. E voltando um pouco aos vaqueiros e rapazes, além das indumentárias deles, eles tinham os adereços. Uns iam com maracá e outros com lança. Uma lança. Me conta um pouco desse material da lança e o que tinham dentro da lança no final da lança, no seu cabo na lança. A lança dos vaqueiros era uma madeira de lei e na ponta era um naife,
Era uma ponteira muito afiada, para justamente nessa época da ignorância, eles saírem para os embates, né? E o maracá, ele tinha chumbo. Então ele estava dançando, o rapaz dono dançando ali com aquele maracá, com muita ráfia, mas você não imaginava que atrás daquele brilho aquilo era uma arma letal. E os índios, eu lembro muito bem do próprio João Tuxaua, no Tira-Prosa, ele andava com 2 lanças ou 2 machados na mão. Então ele puxava a barreira dos índios, e eram 130 índios, né? E ele puxava essa barreira, ele já vinha com a fantasia dele enorme, né? Muito luxuosa, mas ele empunhava nas mãos 2 machados. Então, tá. Era um bárbaro, né? Exatamente. Então, houve uma época, e por isso é que a gente começa a contar a história do festival, Bruno. É a partir daí, com essa preocupação de se tirar essa violência da rua, com a ideia do Bianô Garcia em se montar um concurso onde vão parar com a brincadeira, vão brigar aqui, né, no campo, na arena, dentro da arena. Embora, mesmo com a criação do Festival Folclórico... Meados de 57? Ainda continuou. Ainda continuou. 78, não, eu ainda tenho aí em 90 e alguma coisa, é que eu me esqueço com datas. Olha, o historiador esquece de datas. Você vê que a gente foi formado para se lembrar de fatos. Né? Que data a gente tem que lembrar de fato esses fatos que aconteceram, que nos levam a mudar o futuro. Mas assim... que agora, recentemente, já no século XX, uma das últimas mortes foi depois de uma apresentação da Bola Suframa, em que se deslocavam, e um dos membros de um boi, que eu não me lembro qual, faleceu também na briga. Né? Mas depois de algum tempo foi se arrefecendo isso, e foi já realmente participando só dentro do festival. Tem um detalhe muito importante, Nonato, aí, a briga, essa rivalidade entre os brincantes, entre os bois, mas mantinha-se um código de respeito, de honra. Por exemplo, eu era de um determinado boi e você de um outro. Nós brigamos na noite anterior. Se eu te encontrasse em torno do mercado da Cachoeirinha ou pela boca do Imboca, eu seria capaz de te oferecer um café, pagar uma sopa e conversar contigo como se nada tivesse acontecido. Porém, quando utilizava a indumentária, era outra história. Certa amizade. Então explica aí essa malha. Por exemplo, a malha, o Tira-Prosa, ele é branco com as malhas marrom, com a malha marrom. O Corre-Campo, branco com malha marrom, mas brigavam, e feio. Tanto que esse nome, até hoje, que é uma das maiores preocupações do povo do Corre-Campo, é que o Tira-Prosa mude de estilo de apresentação e comece a ir para esses embates, porque são 2 nomes, 2 pesos e 2 medidas. É uma história no passado que ainda não foi bem resolvida. E o Tira-Prosa e o Corre-Campo, eles tinham esses embates ferrenhos. Uhum. Porém, no outro dia, um ajudava o outro. Tanto que um grande incêndio que houve na Cachoeirinha, o seu Miro foi até o povo da Santa Luzia, e o povo da Santa Luzia mandou confeccionar um boi e deu o material para fazer a roupa dos índios. Isso foi por 2 vezes. E tantas outras histórias. Você vê, o Tira-Prosa hoje ressurge porque alguém do Corre-Campo foi para lá para fazer essa movimentação e trazer esse boi. Eu vim do Corre-Campo. Saí do Tira-Prosa, fui para o Corre-Campo, volto para o Tira-Prosa para trazer essa nova ideia. Mas essa história a gente volta no próximo bloco, tá bom?
Havia desligado o microfone aqui, o microfone sem querer. Nós ouvimos aí um pequeno trecho da música, das toadas cantadas aí pelo Tira Prosa, né? E eu estou aqui com o jornal de 2000, uma entrevista que o René Ligeirinho deu para o Jornal do Comércio, falando sobre o retorno do Tira Prosa, né? Ainda agora eu falei assim, por que o nome Tira Prosa? E ele que responde para o Evaldo Ferreira, grande Evaldo Ferreira, lá da Jornal do Comércio. Ele dizia assim, por que esse nome Tira Prosa? Tira Prosa significa ser vaidoso, eloquente, fanfarrão, astucioso, sagaz e engenhoso. Isso era o que o Ligeirinho falou, informando o que significa a palavra Tira Prosa para os seus brincantes. Bem, nós temos aqui o comentário da Franci Almeida, né? Grande Ronaldo, parabenizando aí o Ronaldo. Temos a presença aqui conosco o grande designer Hélio Muniz. Muito obrigado, Hélio. Inclusive é o criador das nossas logomarcas, nossas vinhetas. Dizendo parabéns, amigo Nonato. Muito obrigado, Hélio. E também temos o blog Coisas de Boi Bumbá, compartilhando aí o nosso programa. Nós vamos ter agora, Bruno, o momento Paulo Gilberto ou não? A enquete, né? Bem, nós temos a nossa enquete para aquele que até o final do programa responder. Nós temos aí um brinde já devendo ao Pedrão, porque não tínhamos ainda adquirido, nós estamos atrás aí dos patrocinadores, né? E também vamos abrir aqui hoje uma nova enquete, onde teremos um brinde para aquele que compartilhar o nosso programa, comentar, estiver aqui conosco, né? Já pode falar, Bruno, qual é a enquete? Nós somos sabedores que o Festival Folclórico ele começou lá no General Osório, né? Estádio General Osório, que era a antiga Praça General Osório, e que ficou lá durante 15 anos. Depois o festival ele perambulou, foi para Colina, foi para Parque Amazonense, foi para o Vivaldo Lima. E também, a partir dali de um certo tempo, já entregar a resposta, olha, de um certo tempo, ele foi para a Bola da Frama, aquele primeiro momento, aquele momento do tablado, aquele momento lá das barracas, o momento da rampa do tablado, ali, a famosa rampa do tabladão, né? Então, a nossa enquete vai ser a seguinte, já está lá, Bruno? Nós vamos ouvir agora o momento Paulo Gilberto e nós retornamos com a enquete. Se você quiser o meu amor, tem que ser assim, agarradinho, escondidinho, bem bonitinho, somente pra mim. E de manhã cedo fazer o café, trazer na cama, depois do café. A gente se ama, a gente se ama depois do café. Caminho meu, nesse caminhame, nesse toma-toma, nesse pega-pega, nesse toma-toma, nessa brincadeira, sem ninguém dá fé. Que o dia vai acabar e a noite já vem. O nosso amor pegando fogo, vamos se queimar. Somente a gente nesse jogo vai se ganhar e muito mais se querer ver. O dia vai acabar e a noite já vem. O nosso amor pegando fogo, vamos se queimar. Somente a gente nesse jogo vai se ganhar e muito mais se querer ver. Se você quiser o meu amor, ser azul,
agarradinho, escondidinho, bem bonitinho, somente pra mim. E de manhã cedo fazer o café, trazer a cama depois do café. A gente se ama, a gente se gama depois do café. Isso, desse jeitinho, né, bom, hein? E o dia vai acabar e a noite já vem, o nosso amor pegando fogo. Vamos se queimar, levar a vida nesse jogo, pra se ganhar e nunca mais, e muito mais se querer ver. Que o dia vai acabar e a noite já vem, o nosso amor pegando fogo. Vamos se queimar, somente a gente nesse jogo, para se ganhar e muito mais se querer ver. Ave Maria! Se você quiser o meu amor, tem que ser assim, agarradinho, escondidinho, bem bonitinho, somente pra mim. E de manhã cedo fazer o café, trazer na cama depois do café. A gente se ama, a gente se gama depois do café. Fica O dia inteiro nesse dame-dame, nesse toma-toma, nesse pega-pega, nesse toma-toma, nesse brincadeira, sem ninguém dar fé. o dia vai acabar e a noite já vem, o nosso amor pegando fogo, vamos se queimar, levar a vida nesse jogo para se ganhar e muito mais se querer ver. O dia vai acabar e a noite já vem, o nosso amor pegando fogo, vamos se queimar. Somente a gente nesse jogo, para se ganhar e muito mais querer ver. Ave Maria Godivar! Se você quiser, o meu amor tem que ser assim, agarradinho, Escondidinho, bem bonitinho, somente pra mim. E de manhã cedo fazer o café, trazer na cama depois do café. A gente se ama, a gente se gama depois do café. ficar o dia inteiro nesse dame-dame, nesse toma-toma, nesse pega-pega, nesse toma-toma, nessa brincadeira, sem ninguém dar fé. E o dia vai acabar e a noite já vem, o nosso amor pegando fogo, vamos se queimar, levar a vida nesse jogo pra se ganhar e muito mais se querer ver. O dia vai acabar e a noite já vem, o nosso amor pegando fogo, vamos se queimar. Somente a gente nesse jogo para se ganhar e muito mais querer ver. É isso aí! Oh, obrigado, Godivar! Oi, estamos de volta, onde aqui nós lemos que, olha, o Ricardo Moldes, o Bruno está dizendo que você desgastou a imagem dele esta semana, né? Que até na rede amazônica ele apareceu. Então, foi muito usado, viu, Ricardo, durante essa semana. Esse aqui é bom, o cara que quando é bom assim, ele pode ser alternativa de qualquer programa, né? Daqui a pouco ele também está aqui, quando não puder vir, o Ricardo vai estar aqui conosco. O Hélio, já falei. A dona Eleida Guedes, parabéns, Nonato Torres, estamos ligados no seu programa aqui de Porto Velho, Rondônia. Muito obrigado, minha sogra, a dona Eleida Guedes, e também o seu Aloysio Guedes. E também o Gilson Nascimento, o dono do Galante, também está aqui conosco. Olha só, quem está mandando um grande abraço para o Gilson é o nosso Bruno Eduardo, né? Que é o nosso, além de ser produtor, é o diretor, ele que dirige aqui todo mundo. Vamos lá para a enquete, vocês estão vendo aí no o que é isso aí, o monitorzinho, vendo? Na tela aí do programa, nós temos aqui a nossa enquete, olha só. Nós sabemos que na Bola da Suframa teve um tempo, uma época que nós chamamos o primeiro momento da Bola da Suframa, que era a época do tablado, né? E teve o segundo momento, que é já esse, da forma que está aí a Bola da Suframa.
Então, a pergunta é o seguinte: qual foi o primeiro momento em que o Festival Folclórico na Bola da Suframa, no primeiro momento, ele existiu de 78 a 91, ou de 1977 a 2000, ou de 1979 a 1992? Você responde aí a resposta e concorre a um brinde, né? Letra A. A Bola da Suframa no primeiro momento ocorreu de 1978 a 1991. Letra B, de 1977 a 2000, e letra C, de 1979 a 1992. E até o final nós mandamos a resposta. Ronaldo Matos entrando aqui agora, dizendo parabéns, Nonato, um guardião da cultura. Muito obrigado, nós todos somos, né? Principalmente aqui o portal Se Liga na Liga, que se preocupa em manter viva a história do Festival Folclórico do Amazonas. Ainda Fernando Torres, Aloysio Guedes e mais 2 pessoas estão assistindo o programa O Viajante do Tempo. O que nós temos agora, Bruno? Nós voltamos para a terceira parte da entrevista, hoje conversando com o Ronaldo Matos, que é o dirigente do Tira Prosa, né? Lembrando que sábado que vem nós vamos ter aqui um dos maiores folcloristas que há 2 anos atrás comemorou dentro da arena 50 anos de festival, 50 anos de folclore, que é o Zé de Cima, o Wilson Costa, né? Que ele vem falando sobre a Nega Genoveva, falando sobre a Risadrilha, falando sobre Candomblé, Caninha Verde e também a Bicho Papão, entre as quadrilhas tradicionais, Juventude na Roça. Eu quero ver daqui a pouco Juventude na Roça conversando tete a tete com o pessoal também do Casa na Mar, que vai estar aqui conosco, a nossa amiga, esquecemos o nome esquecemos o nome da nossa amiga da Casa na Mar, né? Mas lembrando que hoje nós teremos a live do aniversário de 29 anos do Boi Bumbá Garanhão, direto do portal lá da nossa amiga Rosani Miranda. Daqui a pouco nós vamos dar os maiores detalhes. É parceira, né? A Rosani é parceira, ela que transmite aqui conosco, ela retransmite, né? Cirandeiro.com. O programa da Rosani é que ela utiliza as antenas, as parabólicas do portal Se Liga na Liga, né? Agora voltamos então para a entrevista, terceira parte da entrevista. Mas, Ronaldo, eu dizia que não é só por conta de malha que um boi tinha rivalidade com o outro. Eu acredito muito que os desafios, né, as toadas de desafio, quando o amo cantar, e olha que esses amos desses bois, Vando Guandomiro, Vandi Guaromiro, o Beiramar, que era aqui do Tira Prosa também, né? Do Corre Campo. Beiramar do Corre Campo. Tinha o do Minas de Ouro. Então, essas pessoas, quando colocavam, eu acho que atiçavam a questão da consciência. Não mais quando diziam assim, não era nem pelo desafio, ferro, aço, te procuro e não te acho. Era aquele outro. Arreda, boi sai da frente, senão passa por cima. Então isso instigava, né? Como é que tu te lembra assim desses momentos? Uma toada de desafio, como é que seria? Eu lembro bem a toada do Seu Tutu, que o Tira Prosa era um boi que era muito querido pelos demais bumbás, porque ele ajudava muito os outros bois da mesma malha. Mas era necessário fazer esse desafio. Então as pessoas estavam em torno do curral e o Tutu sempre cantava assim: o contrário tá na porteira, ele veio aprender as toadas, que é pra cantar no boi de lá. Ele veio aprender as toadas pra cantar no boi de lá. Por aqui não passa, eu só quero é ver. Se tentar passar, arriscar morrer. Por aqui não passa, eu só quero é ver. Se tentar passar, arriscar morrer. Boia levanta poeira, boia levanta poeira. A questão da malha, assim, olha só, a malha, o que é malha? Por exemplo, vamos ver aqui. A malha do Tira Prosa,
é branco com marrom, Isso. igualmente o do corre-campo, branco com marrom. Mas mesmo assim brigavam, né? Brigavam. Tinha também a malha do Mina de Ouro, que era preto com branco. Com branco. É mais preto que branco, né? Isso. E tinha o próprio gitano, que era um marrom, Bem escuro, bem né? escuro, Quase né? cor de vinho, né? E Com branco. tinha outros, não é isso? Tantos outros. Agora sim, então quais eram os maiores rivais de Bumbá? Era Mina de Ouro, Corre Campo, Caprichoso. Não me lembro, como era a malha do Caprichoso da Praça 14? Era mais branco do que preto. Já era mais branco do que Era mais preto. branco do que preto, e um detalhe: ele tinha um coração. É, né? Porque todos os bois na confecção, na sua concepção, sempre tiveram um coração na testa. Tem um detalhe importante aí. Então era isso que levava, eu acho que essa rivalidade, um querendo ser melhor que o outro no gogó, na toada de desafio, na toada de instigar a briga, a confusão, né? A toada ela era dividida em sequências. Tem o coco, tem o martelo, tem a valsa, tem o rojão e tem a toada de desafio. A outro bumbá, ela é direcionada para instigar o bumbá contrário, ainda que ele seja da mesma malha. Então, exemplo, na própria história de Tira-Prosa e Corre-Campo, eram bois da mesma malha, não é? Mas as toadas eram diferenciadas. Então, no Corre-Campo, quando eles faziam uma toada, o Tira-Prosa rebatia de cá. Entendeu? São várias toadas, mas várias. Se eu for cantar aqui, eu lembro toadas do Corre-Campo de desafio e o próprio Tira-Prosa respondendo. E que se tornou de domínio público isso aí. As pessoas pegaram para si. É bom lembrar também que a brincadeira do boi bumbá é coisa séria, mas também vamos lembrar assim, quem já brincou de barra bandeira, né? Que a gente tinha que defender a bandeira, não é isso? Certo. Os rapazes, vaqueiros e os índios iam na frente fazendo a barreira dos índios, mas quem ficava tomando conta da bandeira, que era o próprio boi, eram os vaqueiros e rapazes, né? Os vaqueiros, principalmente os vaqueiros. Mas o objetivo mesmo era quebrar o outro boi. O outro boi. Então, tu se lembra como é que era feito o boi? Perna manca, madeira maciça, madeira de lei. Era feito de perna manca. Muito deles, a cabeça ou era feita aproveitando uma cabeça de um boi lá do matadouro, ou dependendo do artista que estava confeccionando, ele fazia em madeira e fechava com papel machê. Aí isso me volta, desculpa eu mudar um pouco o rumo, mas assim, me lembra muito bem a história do Garantido, o Lindolfo falando que num dos embates aí entre Caprichoso e Garantido, o Caprichoso quebrou a cabeça do boi branco, né? E por isso foi colocado o nome de Garantido. Quer dizer, quando ele fez um boi novo, com perna manca, não sei o que, esse boi é garantido, esse não é batido, esse não é quebrado, né? E essas pernas mancas, o camarada que ia levando ele, que era miolo, ou tripa? Miolo. O boi usa saia ou barra? Barra, não é saia, não. É barra. E são quantos 8 palmos? Entre 7,5 e 8 palmos e meio. O boi bumbá. O garrote é 5,5 a 7. Então, eu acredito, Ronaldo, a gente vai passar para o próximo bloco, a gente vai conversar um pouco mais sobre o alto do boi, que eu queria que você explicasse um pouco mais com detalhes como é feito o alto do boi, e nessa situação hoje em dia que nós estamos com outros bumbás, mas que até pelo próprio tempo a gente não consegue executar um alto do boi de essência, de raiz, né? Mas vamos ouvir mais uma toada, eu creio que é de desafio.
Voltando mais uma vez aqui o nosso programa de hoje, deste sábado, 20 de junho, iniciando aí preparativos para a semana que vai se adentrar, onde nós teremos na quarta-feira, no meio da semana que vem, a data alusiva ao dia de São João, o segundo santo do ciclo junino, né? Daqui a pouco eu vou fazer um pequeno referência sobre a história do porquê do dia 24 de junho. E nós temos aqui ainda alguns comentários. O seu Aloysio Guedes, parabéns, Nonato Torres, assistindo o belíssimo programa, obrigado. Dona Heleida Guedes mandando figurinha. Juraci Nascimento, esse é o meu presidente, boi tira prosa. Juraci, mais uma vez, outros bois saem e voo de carnaval. Juraci também diz que tira prosa é tradição. Hélio Muniz, quantas histórias interessantes sobre a nossa cultura popular. Era disso que nós que admiramos a pesquisa histórica de cada entidade folclórica precisávamos, viu, Bruno? E o Alberto Carvalho, que é do Dança Nordestina, né? Alberto, nós vamos também ter programa sobre as danças nordestinas, viu? Vamos descobrir quais são os passos, qual a história, como começou, saber que era o melhor naquela época, né? E os que hoje ainda estão aí em evidência na labuta. Nós vamos voltando agora. Sim, olha, não esqueçam que nós estamos com uma enquete aí na tela, né? Você se lembra daquela primeira fase da Bola da Suframa? O Festival Folclórico ficou lá, letra A, de 1978 a 1991, letra B, 1977 a 2000, ou letra C, 1979 a 1992. Mande a sua resposta até o final do programa. Se ninguém acertar, a gente guarda o prêmio, né? Fica para a próxima, não é isso? Acumula. Então vamos para mais acho que é a última parte da entrevista, né? Lembrando que você indo se inscrever lá no YouTube, no canal Nonato Torres, vai aparecer lá no canal O Viajante do Tempo, você vai poder assistir as entrevistas na íntegra, né? O que nós estamos apresentando aqui são as entrevistas editadas, já que o programa é de apenas 1h30 e, por exemplo, essa entrevista de quarta-feira passada, de hoje, aliás, deu mais de 2 horas, né? Foi muito gostosa a conversa, vocês estão vendo aí pelos blocos. Então, a gente vamos para a próxima e a última etapa, último bloco da entrevista. O Ronaldo já contou a trajetória dele desde criança, da Santa Luzia até agora, passou pelo Dor de Ouro, Tira Prosa, Canarinho, passou pelo Corre Campo. Passei, muitos anos. Agora está tomando conta do Tira Prosa, né? Mas olha só. Estou com compromisso com o Tira Prosa. O Tira Prosa, ele foi criado, de acordo com seus fundadores, no dia 13 de maio de 1945, né? Num dia justamente da abolição da escravatura, e é mais um momento aí para a gente relembrar que alguns bumbais eles tinham esse laço, esse link com a negritude. E depois, o próprio Tira Prosa, ele foi campeão 4 vezes. Consecutivas. De 60 a 64, não é isso? Isso. E conta a história, conta os mais antigos, que foi parar na França. Certo. Foi representar o Brasil, o Amazonas, Manaus, lá na França, com o seu gingado de boi bumbá. E ele foi condecorado na volta pelo presidente da época aqui do Brasil com aquela faixa. Por isso que o Tira Prosa tem aquela faixa presidencial na costa, você já viu? Sim. Tem, o Tira Prosa então, tem isso. É mais uma curiosidade, né? Que alguns bois têm essa faixa. Eu acho que é o único que tem? É o único. Que dança com a faixa, né? Condecorado com essa faixa. Ele dança com essa faixa certo. presidencial. Meados dos anos 80, ele ganhou 7 vezes consecutiva o título também dos bumbais na Bola festival. Da Suframa. E nós temos até hoje aquele troféu, eu acredito que é bronze. É imenso, deve ter uns 8 quilos.
é do 25º Festival Folclórico, fora os títulos, né? Originais, os títulos dado ainda pela antiga Emantur. E de outros festivais, né? E inclusive do Festival Folclórico. Pois é, e Pelo de Carlos 45 Magno, até... Bianô Garcia assinado. De 45 até antes mesmo do Festival Folclórico, do início do Festival Folclórico em 57, haviam concursos promovidos inclusive pela própria Prefeitura de Manaus, que aconteciam ali no Bar Balalaica, no Ipiranga, na Praça General Carneiro, que é ali onde ficava o Deran, e agora fica a Escola de Enfermagem da UEA. Né? E que em 93, após o embate onde perde para o Boi Canário, o Tiraprosa se recolhe do cenário folclórico e só retorna em 2013. Sim? Então olha só, o que nós temos para refletir aqui... Nonato, algo curioso. Ele teve uma pequena passagem tentando fazer uma nova roupagem. Somente o Barroso com outras pessoas estranhas ao boi. Mas não deu certo. Não deu certo. Aí ele para. Então, olha só. Nos anos 80, 90, a quantidade de bois bumbais em Manaus começa a regredir. É isso? Certo, então, isso mesmo. Já na década de 90, só existiam o gitano, o tira-prosa, o corre-campo e o brilhante. Não é isso? Isso. Então, o Ronaldo, o que você nos teria a dizer sobre essa situação quando a gente deixa de valorizar essa tradição, essa memória e começa uma nova formatação, né? Que a gente sabe que a partir de 91 tem uma nova formatação. Eu queria que você relembrasse para nós um pouco do que é a essência do boi bumbá, para a gente poder rememorar e valorizar essa tradição que é a memória e é patrimônio, já falei aqui, é o nosso patrimônio cultural. Nonato Torres, falar sobre essa tradição é muito perigoso. Porque quando você defende essa bandeira da origem do boi, dos atos, do alto do boi, do formato de apresentação, você tem que ter muito cuidado quando se fala nisso. Eu poderia resumir aqui em 2 palavras. Os bois se acovardaram. Mas eu sou de acordo que você faça a inovação. A tradição, ela sofre outras influências, adaptações. Porque o jovem é isso. Você tem que atrair o público. E é muito difícil hoje você fazer uma apresentação como era feita pelo Tiraprosa no passado, quando você ia dançar pelas ruas da cidade, em uma determinada casa, e você passava lá 3, 4 horas fazendo a matança, retalhando o boi, para agradar aquela comunidade. E você fazia 2, 3 casas e voltava a madrugada fora. Vivemos outro tempo. O som, iluminação, o efeito, fogos, a camisa, isso é vendido no boi atual. E nós temos que respeitar. O que teria que acontecer, no meu ponto de vista, era o poder público, a iniciativa privada, olhar com um certo carinho para essa tradição. Eu mesmo, o Renê colocou o boi, foi campeão em 2013, de 2013 para cá eu devo ter sido mais umas 5 vezes, mas não me satisfaz. Eu chego à conclusão que não é mais viável participar desse festival. Seria benéfico montar esse festival para as comunidades, para que você possa trazer esse público para cá, para justamente ver o novo, como o nosso amigo citou, para fazer novamente a matança, a retaliação, o batismo, a fugida do boi. São atos, são ritos que, se nós formos contar dentro do enredo do boi, nós vamos passar 10 anos e não termina. Você todos os dias vai ter uma história para contar, inclusive do seu próprio alto, porque com o passar do tempo, o próprio Tiraprosa tem a sua história já definida. De tantas que nós contamos aqui, que dá um belíssimo tema de qualquer para ser desenvolvido, né? Mas é como eu estou te falando, eu tenho que respeitar, eu tenho que ceder algumas coisas, mas nós carregamos
eu tenho muito, quando eu digo muito cuidado, tem que ter muito trato, porque ele é o único que resiste no meio desses bois. Começa por outras questões, a receita financeira, o formato de apresentação, o tempo. Você tem um nome, você carrega um nome muito forte, porque ele tem uma influência direcionada. Ele tem uma influência direta dos arigós, dos negros, do batuque, desse passado. E não é justo esse boi com essa tradição, com esse aspecto de formação, ser, entre aspas, menosprezado. Por mim não é, né? Eu defendo a bandeira, eu defendo a tradição, eu cobro muito dos participantes, o comprometimento, a permanência de cada um, e vou explicando para quem eu posso, mas isso tem que ser passado. E, infelizmente, a gente não consegue. Eu lhe agradeço muito até o espaço. Você é da origem, você sabe, você foi presidente de outros bois, você foi presidente do Garanhão, você sabe que tem uma diferença. Cada um tem sua particularidade. O que precisa ser revisto algumas questões. Ronaldo, na minha época, acho que eu tinha também a tua idade, aí, eu sou de 63. E acho que com 10 anos, a gente ouvia, a gente estava deitado, dormia cedo. Estou até conversando com a minha esposa hoje, essas crianças têm que ter horário de descanso, de leitura, e dormir cedo. Mas quando era de madrugada, quando você falava, aquilo ficava na mente. Lá vem o boi, a gente pulava realmente a janela e ia assistir. Além da mãe, sei lá, da avó pegar a gente, a samba de porrada, botar de volta para casa, tinha o lance da Catirina e do Pai Francisco, que eles pegavam para fazer o rebolo. O rebolo, tem. Me conta aí como é que era. É muito glorioso esse momento, porque quando você fala da questão da toada, desses personagens, você tem a história da lua, do mar, da neblina, de tantos outros fatores que compõem as toadas. E um episódio muito engraçado. Eu, quando comecei a tufar a veia do pescoço, eu dei uma chegada até o arraial do Tiraprosa, que era na pracinha de Santa Luzia. E eu estava encantado com aquele boi, com aquele olho de vidro, aquelas coisas, aquela fantasia dos índios com muito espelho. E do nada eu ouvi o cara cantar, aquela voz muito grossa, que era o Pai Francisco. E ele cantava uma toada que é meio assim assombrosa, né? E do nada ele me pegou para fazer o rebolo, mas ele cantava de uma forma escondido naquela barba de juta, e você não sabia de onde vinha aquela voz, aquele cântico muito agudo, muito grave, né? Então ele cantava mais ou menos assim, ó: Pai Francisco, nego velho, lá de cima do oiteiro, levanta teu bacamarte, lá vai caboclo guerreiro. Ô rapaz, cadê nego? O nego é atrevido, o nego matou, está escondido. Ô rapaz, cadê nego? O nego é atrevido, o nego matou, está escondido. Eco, eco, traz o nego no chão, eco, eco, traz o nego no chão. Esse nego é danado, não tem jeito não, esse nego é danado, não tem jeito não. E eu com medo daquela voz, da onde vem isso? Quando eu me dei por conta, eu estava no colo do Barbado, ele amolando o seu teçado nas partes traseiras, né? Então, quando ele pegava essa criança e fazia isso, podia contar que aquele menino estava desgraçado o resto da vida. Não ia prestar para namorar, para ter filho, para brincar no boi, não prestava para nada, só servia para amolar o teçado do Pai Francisco. Isso provou que é o contrário, né? Porque teve tantos fatos na minha vida que... Mas, Ronaldo, agora uma curiosidade. Eu não vejo mais isso aqui. Eu vejo isso em Porto Velho, lá no Boi Bombado do meu sogro, que os personagens do Alto do Boi, eles são todos mascarados. Aí você me falou agora que o Pai Francisco, ele usava uma barba longa, feita de juta, né? Mas o Cazumbá também usava uma máscara. Como fosse uma carranca, uma carranca, isso, né? Só para concluir aqui, é o mesmo que você vê lá no Nordeste. Aquela carranca, aquilo ali é o Cazumbá, com aquela coisa quadrada. Que inclusive é passado para quem quiser participar, né? Isso. São os gazumbas. Mas me explica o nosso Gazumbá aqui de Manaus, como era? Por que tinha essa carranca? O Gazumbá, ele é o compadre do Pai Francisco, né? Ele tá ali naquela função
Ele é um cara que é muito amigo do pai Francisco, então ele está ali para despistar a inteligência do amo. Então, essa é a finalidade dele. Ele é o parceiro que vai carregar o bacamarte para o pai Francisco, para que ele possa vir dar um tiro que não mata o boi. Que o boi não morre, né? Tem esse detalhe, ele só tomou um susto. Então, o Gazumbá tem essa função. E aquela carranca bem feia é justamente para espantar o mal-olhado, as forças negativas que atraem naquele boi. Ele tem uma função ali que é para essa linhagem. Os personagens do Alto do Boi tem o Amo, Mãe Maria, que é a mulher do Amo. Isso. Tem o pai Francisco e a Catirina, que é a mulher do pai Francisco. Certo. Tem o Cazumbá e a mãe Guiomar é a mulher do Cazumbá? Não. Quem Não é Guiomar? Dependendo do boi, ele pode ter Mãe Maria ou Mãe Guimã ou Mãe Guimar. Mas isso depende da influência que se carrega do Nordeste. Então o Cazumbá não tinha um par? Não. Tá certo. Não tem. Olha só. Aí você tem também o vaqueiro, o rapaz e o índio. As burrinhas, que tem uma influência lá de Pernambuco. A burrinha tem uma influência muito forte dentro do nosso alto, que a todo momento é cantada, o cântico das toadas enaltece o cavalo, mas quem apresenta é a burrinha. E muita gente não sabe responder o porquê disso. Aqui tinha a Ema. Isso. Que era a Ema, tinha o bicho folharal, né? Aqui tinha em Manaus. Inclusive a dona Fátima nos contou aqui que tinha uma dança do bicho folharal, né? Ela é de Tefé também. Mas olha só. O primeiro registro de boi-bumbá no Brasil, ele é de 1848, que é lá de Recife. Certo. Onde o padre Gama, ele retrata e até fica chateado e diz que o pior folguedo é o do boi-bumbá. Porque eles fazem sátira, inclusive, do padre, né? Fazia sátira do dono da fazenda, que era o branco, o negro e o padre. Pois bem, em Manaus teve o segundo registro nacional de boi-bumbá, quando o alemão Robert Avela Alemã passou por Manaus no mês de junho, e ele descreve tudo o que aconteceu ali. Ele dizia que era abaixo da sacada do hotel onde ele estava hospedado, numa noite calorenta de São Pedro. E ele dizia que naquela época de Santo Antônio até São Pedro passava essa multidão. E lá ele nos fala uma coisa diferente, que em relação a Recife fala no Negro Mateus, na Catirina, aquele negócio todo. Já em Manaus, nessa época de 1859, ele não menciona. Ele menciona o Tuxau e a mulher do Tuxaua, que coloca a tribo em fileiras, mata o boi e vai embora. Ele conta essa história do Alto Boi, que mesmo escrevendo, né, a gente não sabe o lapso de tempo que aconteceu. Mas tem uma diferença. O negro Chico, a Catirina, que é o negro da história, e também aqui nessa referência ele não falava no dono da fazenda. O dono da fazenda era o Tuxaua. Mas a gente acredita que com a vinda dos nordestinos para cá, eles trouxeram essa influência negra. Aí já fala do amo, do índio. Tanto é que quando foi para Parintins, eles mudaram totalmente a estética, a forma de contar, vem as lendas e tudo mais. Então, em 2013, por isso eu fiz esse pequeno comentário, o Tiraprosa retorna de 93 até 2013, ele retorna por festival folclórico na Bola da Suframa e faz um espetáculo que em 40 minutos ou foi 1 hora? Ali deu 1 hora. 1 hora, né? Que não foi possível fazer tudo, mas ele trouxe a essência do Alto do Boi, trouxe a essência do batuque, da forma de bater. Ele trouxe a história do Tiraprosa, porque eu queria saber o motivo daquele boizinho de
de papelão que está lá, né? E trouxe também essa preocupação em reviver uma tradição lá de trás. E isso tem uma importância. Como é que tu vê tudo isso? E, aliás, não foi você que estava na frente, era o Renê, o Ligeirinho, mas tu estava junto. Tava. Tu era o dono da batucada. Ali foi o seguinte, nós precisávamos mostrar para a população manauara que tem um outro segmento do boi, que é a origem, né? Ele tem influência nordestina, europeia, mas ele também já tem a sua própria história. Então nós pegamos a história do próprio boi, dentro do próprio alto, e desenvolvemos na Bola da Suframa. Fizemos o papel do pai Francisco a Catirina através da matança, do retalho do boi, dividindo as partes iguais e fazendo alusão a todo momento, mexendo com o povo, utilizando a boa postura do Renê para ele fazer esse trabalho, o qual ele desenvolveu muito bem. Foi muito ensaiado, foi ensaios cansativos, pelos quais pessoas de dentro do boi, que são tradicionais, já são contra esse formato de apresentação. Eu sou favorável, né? E aquele boizinho de papelão, ele nos retrata esse passado, que nós brincamos com a caixa de papelão para trazer essa lembrança. E incrível, aquele boizinho de papelão, ele chama muita atenção. Quando ele passa, a criançada quer pegar e quer levar, ele quer ficar, é incrível. Agora, Ronaldo, ali, quem é do passado, quem participou ali do momento áureo do Boi Bumbá, quem ainda participa? O Dário. O Dário. O Dário é a cara do Tira-Prosa. O Dário, inclusive, Era o ele amo, né? é consagrado até hoje o rei da toada, porque ele ganhou o troféu da empresa Asher Pinto em cima do Zé Preto, Raimundo Trindade. Duda? Não, o Duda não era do boi, era o Beira-Mar. Sim. Beira-Mar, Zé Preto, Clóvis, New Kid, são vários. Então ele ganhou esse troféu disputando o coco e martelo, lá no campo do General Osório. Mas a gente está conversando sobre a vida desse rapaz aqui. Eu quero saber agora um momento marcante na sua vida que envolve não só festival folclórico, mas qualquer outro momento que tem o boi na sua vida. Olha, teve um episódio, meados de 90, 95, mais precisamente 93, o Corre Campo estava fazendo um evento, uma Andanças de Cigano. E eu era um pouco namorador, né? Hoje eu não sou mais. E eu estava lá com a cabocla brejeira no outro lado da rua. Tem nome essa cabocla? Nem lembro. Não seria Jô? Jô. Filha de quem, mano? Do Miro. Tu? Do Van de Guarumiro. E eu estava lá, atracado nos longos braços, e tinha um senhorzinho dos olhos amarelados, negro, e falava alguma coisa, resmungava, mas eu só olhei, respeitei a posição dele, mas ele começou a me ofender, estigar, e eu estava fantasiado. Atravessei a rua e estava lá. Fantasiado com a fantasia de vaqueiro. Do Corre Campo. Do Corre Campo. Certo. Naquele período eu era vaqueiro de apresentação do boi. E o boi não iria se apresentar, era uma festa que o convidado era o Chico da Silva, era para ganhar fundos. E eu estava lá no outro lado. E a conversa estava boa com a moça e o sujeito estava furioso, enraivecido, né? Aí eu disse, ele está bebido, deixa ele quieto. Aí ele chegou próximo e falou assim, tu és homem? Aí eu fiquei assim, o que esse homem está querendo, né? E ela me puxou, porque ela conhecia a pessoa. Vem pra cá, não te mete com ele não. Aí eu disse, no auge da minha história, 20, 22 anos, esse senhor deve ter uns 75, o que ele está querendo? Se tu é homem mesmo, me espera aqui, mas não sai daqui não. Aí eu fiquei assim, vou ligar, tá bebido. E fiquei lá nos braços dela. Deu mais ou menos 20 minutos. Volta aquela figura fantasiada de índio tradicional, com um capacete circular, com penas verdes e rosa. O capacete todo costurado em conta de vidro, eu olhei e disse, nossa, que fantasia bonita. E ele veio para cima de mim e puxou da sua cintura um knife, que é um punhal, e veio me acertar. E eu pulei, eu disse, ei senhor, que é isso? Do nada, quando eu vejo, o seu Miro atravessa a rua e fala, Tizio, o que é isso? Esse rapaz aqui só tem tamanho, ele não é disso, ele não tem nada a ver com a tua história que ficou no passado.
Aí ele ficou resmungando com o Miro falou várias coisas e eu não estava entendendo nada. E hoje eu entendo. Por que que ele não fez aquilo? Ele estava armado. Quando ele teve a oportunidade, que ele passou bem perto, a paisana, com roupa normal, ele precisou ir na casa dele, se vestir para fazer o que ele pretendia, talvez por um código de honra, por uma questão de ética, ele poderia ter feito. Mas não. Ele primeiro foi vestir a sua vestimenta e depois ele veio para concluir o fato. Mas graças a Deus não aconteceu nada. Então, você acha... Fui salvo por um anjo negro, o Miro. Se não fosse o Miro... Então, é aquilo que nós falamos anteriormente, né? Então, não era só por conta de uma toada de desafio, a malha do boi, mas também tinha a questão da roupa, né? Da vestimenta. Da vestimenta, né? Porque, é como eu falei, nós poderíamos ser de bois contrários na noite passada. Brigamos nos embaixes na cidade, mas no outro dia eu estava ao seu lado, tomando um café no Mercadão. Sem a vestimenta. Te cumprimentava como se nada tivesse acontecido, tudo de cabeça quebrada, eu de olho roxo, conversando como duas pessoas civilizadas. Incrível. Mas quando colocava a fantasia, eu tiro pelo Lamparina. O Lamparina, que era o primeiro rapaz do Tira-Prosa. Aquele homem era doce. Quando ele vestia a roupa, era um bárbaro. Incrível. Como que as pessoas mudam. Edilson, o primeiro vaqueiro. Ceguinho, Antônio Pretinho, Nego Alírio, tantos outros que passaram não só pelo Tira-Prosa, mas pelo Corre-Campo, né? Outros bois eram covardes, brigavam com 4 ou 5 contra 1, mas tinha muita gente boa de cacete nesse boi da antiguidade. Então, olha, essa é a verdade. Então nós estamos tendo também uma aula aqui do boi bumbá. Bem, Ronaldo, mas a gente, infelizmente, o tempo já acabou. E como a história sempre é no desafio, né? A gente poderia tocar só uma toada, que todos os bois usavam, que até hoje ninguém sabe quem é o dono. A gente encerra com a toada, mas eu queria que você fizesse uso da palavra aí para as considerações finais suas. Nonato, eu quero te agradecer muito o espaço. É muito importante o que você está fazendo para a cultura popular. Não só para o boi bumbá, mas com outras tradições. Um gesto muito carinhoso que eu uso é com as brincadeiras. Eu continuo sendo o mesmo brincante do boi. Eu continuo tendo os meus sonhos. Eu continuo colocando o meu ouvido naquela tauba de assoalho de andiroba para tentar tirar alguma melodia nova, para me inspirar em uma nova composição, para ouvir um novo batuque. E às vezes eu fico horas e horas olhando para o céu, principalmente nesse período junino, tentando ver o mesmo céu que tantos guerreiros do passado viram. As noites que eles passavam, que se confunde até com os cancioneiros do Nordeste, quando eles iam em busca atrás do boi, o boi fugido da fazenda, do seu amo, e eles passavam noite a frios, no Nordeste, no meio do sertão, né? Então, assim, eu só posso te agradecer. Eu fico muito grato de poder dar minha parcela de colaboração às histórias do Tira-Prosa. Pouco do que eu sei. É claro que tem gente aí, tem os grandes estudiosos que tem muitas histórias inverídicas para contar, mas eu contei a minha história dentro da minha versão, da minha projeção, e eu espero que você, que está nos assistindo, também pense dessa mesma forma, nessa tradição, na valorização de cada brincadeira, de cada dança. Quer queira uma quadrilha, um cangaço, um shot, uma ciranda, um boi bumbá, um garrote. Mas vá na comunidade, participe, dê sua parcela de contribuição, ajude comprando uma camisa. Quando tiver um evento, participe, leve seu filho, mostre o que é a tradição, mostre o que é o folclore. Seja massificante desse momento, que ele é muito bonito. E nós vivemos esse momento de pandemia, que nós não estamos saindo às ruas, não estamos fazendo os ensaios, respeitamos. Mas, dia 29, o Tira-Prosa irá fazer o batismo do boi. É o batismo verdadeiro. É um padre que vai batizar o Tira-Prosa na igreja de Santa Luzia. E se não for ele, vai ser o... Aí vai ser... O nome Vai ser o Branco, vai ser o Chico Macumba. Chico Macumba. Vai ser o Sarapó, vai ser o... Aí vai. Eu me lembro, antes de fazer meus agradecimentos, o Ronaldo, do cara da Praça Nossa, o nome dele?
o que quando não tem dinheiro conta história, ele tem esses nomezinhos, né? Zeca Macumba. Então, Mas tem lá. Não, pode ter sim. Inclusive o Branco é o principal batuqueiro. Tem o Estélio também, que é um dos melhores batuqueiros. Tem vários lá, né? Mas o Branco, ele bate nas duas linhas. Ele consegue introduzir o som e tu ouve. Daqui a pouco tu vê o cara se estranhando por ali. Rapaz, o que é isso? Nada. Ele sabe o que ele tá fazendo, né? Pois é, então olha só, eu queria desde já mandar um abraço aí para a comunidade de Santa Luzia, a comunidade do Tira Prosa. Foi muito gostoso conversar aqui com o Ronaldo. Desde já te agradeço, viu, Ronaldo? Obrigado mesmo. Já fez aí deixou a gente com medo, né, de não participar, que até o último momento ele não aparecia, mas estamos aqui. Muito obrigado, Ronaldo, pelas suas histórias, e a gente volta agora, encerra com a toada de desafio, e a gente volta já lendo os comentários de hoje. Oi, e aí? Vocês gostaram da entrevista? Então, compartilhem, curtam, mande comentário, mande sugestões para a gente melhorar. Vocês já perceberam que em relação ao primeiro programa já está bem melhor, né? Estão mais soltos, né, Bruno? Está um programa mais ajustado e é isso que nós queremos. Conforme vão acontecendo os programas, nós vamos aprimorando. Lembrando que sábado que vem, quem vai estar conosco é o Zé de Cima, falando sobre Caninha Verde e outras manifestações folclóricas. Eu quero encerrar aqui mandando um abraço para a Tiane Santos, que está nos acompanhando, mandou aqui um super gol. A Catherine Sado também participando conosco. Daniel Queiroz, muita história aí. O Juraci dizendo que ele é obra viva do folclore e pode perguntar se ele responde. Nesse caso, vocês mandem as perguntas, né, que a gente vai encaminhar e colocar no próximo programa, não é isso? A gente volta aqui, já porque as entrevistas elas são gravadas, né, para a gente poder editar, porque nem sempre dá para colocar num programa só. Então você mande para mandar a pergunta que a gente passa pro Ronaldo e depois a gente volta para cá no próximo programa para responder. Daniel Queiroz, fala pro Bruno que tem que convidar o Chiquinho do Garrote Estrelinha. Já está agendado. O Chiquinho vem falar com a gente aqui sobre o Garrote Estrelinha, né? Sobre os garrotes também da época. A Luísa Guedes, muito bom. Tradições e modernidade devem caminhar juntos. A estrutura do boi dos anos 50 e 60 é perfeita. Parabéns. Juraci Nascimento, maravilhosa essa entrevista com o meu presidente. Parabéns. Ninguém respondeu a enquete, então nós vamos deixar acumulada para o próximo programa, com as mesmas perguntas e o brinde também. Pedrão, depois tu me procura para cobrar o teu brinde, tá? Gente, muito obrigado pela participação, por vocês terem acompanhado conosco esses, 2 horas de programa. Já vai por 2 horas de programa. Muito obrigado. Comentem, compartilhem, inscrevam-se lá no YouTube, no nosso canal Nonato Torres, que lá vão estar na íntegra as entrevistas. Daqui a pouco, às 17 horas, antes das 17 horas, teremos agora o programa do Marco Sado, Se Liga na Liga, trazendo convidados, né, com o Marco Sado. Ele que é a cara, né, do Se Liga na Liga, não é isso? Temos também, daqui a pouco, às 17 horas, pelo portal Web Rádio Manaus Cultura Total, da Rosani Miranda, a live dos 29 anos de aniversário do Boi Bumbá Garanhão. Tá certo? Nós voltamos sábado que vem, às 14h30. Eu quero mandar um beijo, um abraço para minha princesa, a Aimee Sofia, que está completando aí 7 aninhos, 7 primaveras, né? Colhendo essas flores, essas primaveras no seu jardim de infância. Tá bom, gente? Então, beijão, minha filha. Até o próximo programa. Muito obrigado.